Olá a todos, eu sou o Mário Henrique do Nascimento, eu sou desenvolvedor Java aqui da Ubisoft. Vou falar hoje sobre proxy. Aqui são os tópicos que eu vou falar. Inicialmente eu vou falar o que é um proxy. Eu vou dar um exemplo de proxy sendo usado para controlar transação na aplicação Spring. Eu vou também mostrar como que o Mockito também utiliza proxy para realizar algumas operações. Como que é o proxy nativo do Java. E eu coloco também um exemplo de como você modifica o comportamento de um list. Algumas limitações que tem no proxy do Java. Uma biblioteca CGlib que é muito boa para proxy. E um exemplo utilizando ela. Inicialmente, o que é proxy? Ele é um design pattern estrutural que tem como objetivo fazer o controle de um objeto a partir de outro. Outro que tem que ser relativamente semelhante a esse que ele está controlando. Então, utilidades para isso tem para controlar transação, cache, tem para outras situações também. O que é mais comum para a gente é transações em framework de teste, por exemplo. Aqui eu separei um trecho de código mostrando como que a gente fazia antigamente alguns controles de transação antes de começarem a pensar em utilizar os proxies, né? Então a gente tem aqui um código inicialmente que ele está na mão mexendo naquela transação. Ela executa algumas operações no banco, que no caso faz algum update, faz uma query, e comita aquela alteração ou dá um rollback se tiver algum erro. E assim, o que a gente olha aqui nesse código que nos incomoda? A gente tem que fazer um controle de algo que relativamente não é do nosso negócio, é algo de infraestrutura, que é você controlar quanto que você comita, quanto que você dá rollback. E isso é um cenário muito bom para a gente ver que o proxy ele é útil para essa situação. Então, como que o Spring trabalha com proxy aqui nessa situação? Todo mundo já deve ter visto essa anotação transaction. Nesse caso aqui, ele coloca transaction read only true para esse serviço. Então, todos os métodos que estiverem nesse serviço, eles vão abrir e fechar transações sem comitar. E esse que está como falso, ele vai abrir uma transação que vai poder ser comitada. Então, você pode escrever o seu código aqui nesse do something, que é aqui embaixo. Pode escrever o seu código, fazer seus updates, fazer tudo que você quiser. Quando você terminar de sair do método, ele já vai ser comitado automaticamente. Então você vê que o Spring vai criar um proxy para esse seu service que vai fazer toda a operação que antes era com operação de infraestrutura, que era feito manualmente, ele faz por baixo dos planos, né? Aqui tem como que seria esse funcionamento, né? Então ele vai pegar aquele seu service, vai criar um proxy com os mesmos métodos, você vai utilizar na sua aplicação como se você não estivesse utilizando um proxy, mas ele vai começar a fazer algumas coisas antes de executar aquele seu método e depois. Aí tem aqui um exemplo. Bom, e quando a gente faz algum teste unitário, por exemplo, eu acho que todo mundo já deve ter passado por mocado, por exemplo, alguma classe dessa forma, que a gente tem, por exemplo, aqui essa classe foo, que a gente está criando um mock dela, e falando quando a gente chamar o método echo, ele vai retornar uma string foo. Inicialmente não dá a impressão que a gente está utilizando um proxy. Mas quando a gente coloca mockito.mock, ele já instancia para você um proxy da classe foo. E quando você faz esse mockito.when, você está dizendo para aquele proxy o que ele vai ter que fazer quando você chamar esse método passando esse parâmetro. E retorna, no caso aqui, foo. Então, você vê que por baixo dos panos, uma coisa, por exemplo, o Mockito que todo mundo utiliza hoje em dia, já trabalho com um conceito que eu não sei se está familiar ou não para todo mundo, né? E é importante porque quando você cria um proxy, ele gerencia o acesso ao seu objeto principal. Só que muitas vezes ele não tem o estado do seu objeto principal. Aí você pode estar debugando a sua aplicação em um objeto que é um proxy e você não sabe e fala, caraca, esse cara tinha um valor aqui dentro. Então às vezes causa uma confusão quando você não sabe que você pode estar ou não trabalhando com um proxy. Vou falar agora um pouco sobre como que a gente cria um proxy no Java. Nativamente, ele só trabalha com proxy utilizando implementações em termos de execuções de interface. Nativamente ele só faz isso. Então ele tem até essa classe que é essa Invocation Handler, que você consegue fazer o seu proxy com ela. Eu vou dar um exemplo aqui na frente. Então a gente pode implementar aquela Invocation Handler. No caso aqui eu estou desabilitando uma operação no list. Então eu coloco no construtor o list, que é o objeto que eu quero fazer o proxy. E quando tiver alguma evocação, que aí nesse invocation lá, que é o método, eu vou estar interceptando e falar, se ele estiver chamando a operação, que se no caso ele utilizar um método add, eu vou retornar falso e não fazer nenhuma operação.
Então, aqui do lado direito é como que eu instancio esse proxy. Então, aquela classe proxy, a gente coloca new proxy instance, passa para a gente aqui só o class loader para ele poder identificar essas classes e qual é a interface que eu vou estar criando proxy. E aqui o meu próprio proxy. Então, quando eu estiver trabalhando com esse lixo aqui, com esse lixo que eu instanciei, e executando essas operações que eu modifiquei, ele vai ter um comportamento diferenciado. É só um exemplo como a gente faz nativamente no Java. Só que aí nós temos algumas limitações. A gente no nosso código não trabalha só com interface. A gente tem objetos que pode ser um objeto simples, ele não penetra nenhuma interface, ele só executa algumas operações e nativamente o Java ele não oferece suporte. Aí nós temos uma biblioteca de terceiro chamado CGLib. Ela faz algumas instrumentações com bytecode para permitir que essas operações sejam possíveis em cima de classes. Inclusive, se você for ver aqui nesse exemplo de teste, a gente não está fazendo mock, por exemplo, ali para uma interface. A gente já faz direto em uma classe. Então, o próprio Mockito já utiliza CGLib internamente. Aí ele modifica um pouco a forma com que a gente trabalha com proxy, a gente não tem mais que implementar nada, só que não precisa implementar no caso esse invocation handler, né? Ele é um pouco mais fácil de você trabalhar. Ele oferece algumas operações que é um pouco mais customizadas, por exemplo, sempre que você chamar um método da minha classe, esse dispatcher aqui, eu vou te dar um objeto que vai tratar essa invocação. Ou eu vou retornar sempre um valor fixo para qualquer invocação na minha classe. Ou o lazy loader, né? No caso esse aqui o Hibernate utiliza muito quando você vai fazer aqueles lazy initialization, né? Ele vai, quando você executar pela primeira vez, ele vai carregar e construir aquele objeto. E tem esse método de intercept. Você pode, por exemplo, criar uma regra que você pode ou não executar um método real daquele objeto que você está criando proxy, dependendo de alguma condição. Então ele tem algumas operações já construídas para você já implementar. A gente tem aqui um exemplo, que no caso tem esse service de pessoa, que no caso eu tenho aqui só um método sayHello. Para mim poder criar um proxy dele, eu pego essa classe que é esse encounter aqui, que é o do CGLib mesmo, eu vou setar qual classe que eu estou mocando e como que eu vou trabalhar nas invocações do método daquela classe. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo um mock para sempre que o mock no caso eu vou estar modificando o comportamento. Qualquer método que eu chamar, eu vou retornar essa string hello_tom. Então, independente se você chama um método da classe real passando nulo, e você vê que a implementação daquele método retorna um nome, eu vou estar modificando qual é o comportamento dele. Então, eu prefiro fazer isso daqui, ter essas 5 linhas de código, ao invés de fazer essas implementações de várias interfaces, que é um pouco mais complicado. Então, isso aqui no dia a dia, praticamente a gente não vai precisar ficar mexendo com a CGLib diretamente. Mas é bom a gente conhecer que, dependendo da nossa situação, a gente pode estar trabalhando com proxy. E que, conhecendo como ele funciona, a gente já sabe quais são suas limitações e como a gente trabalha com ele, né? Bom, é isso.